A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje estaremos falando sobre um tema, sobre um assunto que tem sido muito abordado, mas eu creio na palavra de Deus porque ela se renova a cada dia e Deus tem algo novo para falar ao seu coração no dia de hoje. O tema é Filhos Adotados. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, a identidade em Cristo é o que nos mantém firmes, seguros, plenos, satisfeitos e fortes. E a identidade tem sido um tema muito abordado na nossa cultura atual, por uma política, por um mundo que tenta tocar na nossa identidade, trocar a nossa identidade com apelos e discursos que tentam trocar o conceito de quem nós somos. E é muito importante que nós, que seguimos a Jesus, tenhamos a nossa identidade muito clara e definida. Somos chamados por Deus a vivermos de acordo e à altura de quem somos em Cristo. Nós somos sal, nós somos luz, membros do corpo, da noiva de Cristo, somos templo do Espírito Santo, somos nova criatura. Irmãos, o verdadeiro Filho de Deus é quem nos dá essa nova identidade e nos ensina como é viver a partir dessa nova identidade. Jesus é esse Filho de Deus, o Filho encarnado, o verdadeiro Rei, o Messias que veio fazer a obra que o Pai confiou a ele. Jesus é o segundo Adão, o verdadeiro Israel. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar no próprio trono celestial, para que todos os filhos da desobediência que se voltarem contra os seus pecados e forem unidos ao verdadeiro Filho pela fé, recebam o poder de se tornarem filhos de Deus. Após adotados, eles conformam-se à imagem do Filho, a quem Deus ama. Esse processo não termina até o dia que o virmos, quando seremos como Ele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu a Jesus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E é o que de fato nós somos. Mas, irmãos, como o diabo, ele é um órfão infeliz, ele deseja arrastar todos nós para a mesma orfandade que ele vive. Rejeite suas insinuações acerca de quem você é. Escolha ser filho por adoção e viver a partir dessa nova verdade. Ache sua identidade em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz que o pecado do homem fez separação entre nós e Deus. E Deus, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito para reatar essa amizade, para reaproximar o homem de Deus. E o diabo sabe muito bem que Deus, ele não quer ser apenas o nosso Senhor, apenas o nosso amigo, mas ele quer ser o nosso Pai. E o diabo, por ter rejeitado essa paternidade, ele vê numa situação onde ele não pode mais ter acesso a esse Pai, ele não tem mais acesso ao perdão de Deus. Ele quer levar eu e você para a mesma orfandade que no passado ele escolheu. Irmãos, o plano de Satanás foi que nós morrêssemos, que a nossa carne morresse. E assim nós perderíamos a oportunidade
de ser chamados filhos de Deus. Mas o significado do sacrifício de Jesus naquela cruz, o preço pago por Jesus, fez com que a nossa carne não morresse mais, mas nós morrêssemos para a nossa carne. Então, meu irmão, com o sacrifício de Jesus, a sua carne não morrerá. Você continuará vivo aqui até a volta de Jesus, até o dia em que Jesus te chamar. Mas até Jesus te chamar, você deve morrer para a sua carne. Irmão, Satanás, quando Jesus veio ao mundo, Satanás pensou que através da vida de Jesus, nós nos reconciliaríamos com Deus. E Satanás fez de tudo para matar Jesus, para impedir que nós tivéssemos acesso a essa paternidade. Mas, irmãos, o diabo não sabia que não era através da vida de Jesus que a gente teria o perdão de Deus, mas através da sua morte. Quando o diabo tentou Jesus no templo, no deserto, ele pediu para que Jesus subisse no monte e se jogasse dali. O diabo fez de tudo para que Jesus morresse. Só que, irmãos, quando Jesus estava lá na Via Dolorosa e ele é pendurado naquela cruz, o diabo percebe, o diabo reconhece que não era através da vida de Jesus que nós teríamos o perdão de Deus, mas através da sua morte. E o diabo muda o seu plano. Ele desiste de matar Jesus. Ele tenta convencer Jesus a descer daquela cruz. Ele usa primeiramente o soldado. O soldado olha para Jesus e diz assim: Jesus, se tu realmente é o rei dos judeus, desce daí e salva você mesmo. O diabo reconhece que era através da morte, do sangue dele, do sacrifício de um cordeiro sem mácula, sem mancha, que seria um sacerdócio eterno e perfeito, que nós teríamos o acesso para ser chamados filhos de Deus. E o diabo tenta salvar Jesus daquela cruz. E ele fala: Jesus, desce daí. Mas Jesus não desce. Ele é fiel à missão que o Pai o tinha confiado. E o diabo mais uma vez tenta usar o ladrão que estava do lado e diz assim: Senhor, se você realmente é o Senhor, desce daí e salva a mim e ao outro que está ao seu lado. Mas Jesus continuou fiel, porque ele sabia da missão. Ele sabia que desde antes da criação do mundo, ele era o plano A. Ele era o plano perfeito, que traria um novo acesso, a reconciliação, a nova aliança, e que novamente nos daria a chance e a oportunidade de ser chamado filho de Deus. E meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para você é: o diabo fez de tudo. Ele tentou matar Jesus, ele tentou salvar Jesus, ele fez de tudo para que você não fosse chamado filho de Deus. Mas Cristo foi morto, ressuscitou dos mortos e hoje está à direita de Deus. E ele olha para você e diz assim: filho amado, espere, suporte mais um pouquinho, porque eu estou indo te buscar para te trazer de volta para casa. Eu vim para o céu porque eu estou preparando um lugar para você. Tenha força, persevere na esperança, porque eu estou prestes a voltar. E enquanto eu não volto, eu te peço uma coisa: enquanto estiver aí, conte a todos que você conhece que eu também os amo e eu também os quero como meu filho. Como nós lemos, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é chamado filho de Deus. Você quer continuar sendo chamado filho de Deus? Permita que o Espírito de Deus te guie em cada passo. Antes de tomar qualquer decisão, pense consigo, ore ao Senhor e diga:
em meus passos, o que faria Jesus?